Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, né? Sétima semana da Páscoa, última semana do tempo pascal, rumo ao domingo de Pentecostes. Para esta segunda-feira, né, a cor litúrgica é a branca e temos 3 santos que vamos estar lembrando. Mas o principal do calendário geral romano, que percebi, é São Gregório VII, Papa. Tem a Santa Maria Madalena de Pazzi, branco, e São o Venerável Beda, né, presbítero, padre e doutor da igreja. Em alguns áudios aí anteriores, vocês já devem ter me ouvido falar muito apaixonadamente de São Venerável Beda. E vou trazer novamente um resumo de quem é ele. Por que esse interesse, né? Bem, tem a ver um pouco, um lado egoísta meu, né? Porque, como eu sou formada em História, então, em alguns livros relacionados à questão temporal, temporalidades, cronologia, o Venerável Beda, como era assim falado nos livros, já uns 25 anos atrás, era retratado, era citado, muito bem citado, e isso ficou marcado na minha memória. O que eu não sabia, que só fui descobrir bem recentemente, né, é que o Venerável Beda é doutor da igreja, possui em torno de 30 obras, ele nasceu na Inglaterra, onde é agora a Inglaterra. Não foi um santo exatamente místico, mas para quem gosta de um santo assim, de muito conhecimento, que também norteou as pesquisas, inclusive ele é o padroeiro dos historiadores, né, o que torna ele até interessante, né? Eu não sabia que historiador tinha padroeiro e eu fico muito contente que seja ele. E outro detalhe é que no escudo do pontificado do Papa Francisco há uma referência em latim que tem a ver com as obras do Venerável Beda. Aí eu não posso afirmar, quem diz é um site, né? Se não me engano é o veritatis.com.br ou da ACI Digital, mas são sites católicos. A principal obra do Venerável Beda realmente é uma obra relativa à origem do povo da Inglaterra. Inclusive, se você fizer uma pesquisa de bibliografia do material que ele escreveu, o que está em português traduzido é esse, ou que seja sempre referenciado, é esse material. Caso você leia em inglês medieval, sinta-se à vontade para ler o material dele, né? Tem bastante coisa. Principalmente na área da história, na parte realmente sobre temporalidade e cronologia, sendo que não podemos esquecer que ele foi um homem de sua época, ou seja, ele está situado no que podemos dizer daquela transição que é meio complicado até para o historiador. Eles chamam ou de antiguidade tardia, que é o fim do tempo da antiguidade, e início da Idade Média, que podemos chamar também de Alta Idade Média. Mas lembrando que não é exatamente ali na França, mas sim na Inglaterra, o que também denota uma certa característica peculiar. Quem é historiador sabe que o berço da história é a França, né? Principalmente na parte historiográfica. Então, mas isso nada impede de você conhecer mais detalhes da vida do Venerável Beda. Por que eu estou fazendo esse marketing? Aliás, eu estava até meditando hoje, que eu estou gravando, hoje é domingo. Eu estava caminhando por aí para resolver uns assuntos rápidos, né? Porque afinal de contas estamos aí em isolamento social, pandemia do coronavírus, plá, 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 plá. Então eu tenho que fazer minhas compras num período alternativo para não ter que encontrar muita gente por aí. E mesmo assim encontrei, né? Muito desesperador isso. Mas meditando, né? Cheguei à conclusão que eu sou meio que marqueteira de alguns santos, né? Bem assim. Eu realmente sou marqueteira. Na semana que vem, ou pelo menos durante essa semana, né? Vocês vão estar me ouvindo no momento oracional, na pasta momento oracional, novenas relativas a maio. E aí, terminando maio,
Aí eu entro no começo de junho, também fazendo uma marketagem em cima de alguns santos. Tanta gente fazendo marketing de tanta gente viva que não vale nem o pãozinho que come, desculpa falar, né? Então, eu vou fazer marketing mesmo, né? Até porque são alguns santos pouco conhecidos, esse que é a questão da coisa. Venerável Beda eu nunca ouvi falar nos meios católicos. Isso significa então que nós estamos sendo uns católicos meio relapsos, né? A gente tá só ficando com o feijão com arroz dos santos, ou seja, a Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, até Santo Antônio de Pádua. Mas Santo Antônio de Pádua é por conta do quê? Das festas juninas. Eu santo casamenteiro. Aí tem lá, depois quando a gente chega lá em São João, né? São João Batista, aí vamos falar assim que a capelinha de melão, não tem a musiquinha da festa junina? Aí depois que eu fui entender porque que a capelinha de melão, eles cortam o melão, transformam em capela, né? Não sei se é isso, mas eu nunca tinha visto aquela foto, não sabia que era isso, chamava de capelinha de melão e é relacionada, eu nunca entendi essa relação da capelinha de melão com São João Batista, com a imagem, né? Aí o pessoal faz uma espécie de capelinha, acho que é por conta do formato do melãozinho, não sei se também é uma questão lá de Santa Catarina, mas é só procurar a fotinha do que eles fazem com o melão. Eles transformam literalmente numa capela. Coisa estranha. Mas enfim, não vem o caso. É os santos de junho, né? Santos das festas juninas, que eu também, desde criança, aprendi que festa junina e santo casamenteiro, São João, São Pedro, a chave, como é que é? Detém as chaves do céu, aquelas coisas. Você que acha que é São Pedro que detém as chaves do céu, né? É São Pedro que eu vou encontrar quando eu morrer? Não, é Nossa Senhora. E você falou mal de Nossa Senhora a vida inteira, nunca deu bola, nunca rezou uma Ave Maria, nunca um terço que prestasse, né? Cristão aguado. Aí, viu? Isso que dá. Então vai fazendo vínculo agora, né? Pede perdão pra mãezinha, pra Nossa Senhora, reza bem, né? Não duvide. Bem, então falei que ia, né, novamente estar falando de São Venerável Beda, realmente são essas as características. Vou aqui gastar uns minutinhos da liturgia diária para apresentar este santo em específico, não desmerecendo os outros, mas até fiquei de ver realmente sobre esse lema do escudo do Papa Francisco, né? Que tem um lema dele, o lema de São Beda, né? E eu fiquei cá pensando, né? Puxa vida, será que Papa Francisco é um leitor assim de São Beda? Nós brasileiros é que não temos, como eu falei, eu nunca ouvi o São Venerável Beda nos meios católicos brasileiros e portugueses. Contudo, não podemos esquecer que as pessoas de língua espanhola, principalmente a Argentina, né? Pelo menos a Argentina eu sei da realidade porque eu conheci pessoas que viajavam muito para lá. Mas ó como é que são as coisas. Aqui no Brasil você encontra uma farmácia a cada esquina. Lá na Argentina você encontra uma livraria em cada esquina. E sem contar que as melhores traduções de livros dos mais variados, desde a antiguidade, história medieval, moderna, tal, é pela língua espanhola. Né? Então, se você quer estar bem instruído, você precisa ler muito espanhol. Não precisa falar, ler já tá bom. Porque o material ele é muito bem traduzido, ao contrário aqui do Brasil que derrapa um pouquinho. E sem contar que os livros na América Latina, principalmente de língua espanhola, são mais em conta do que os mesmos referidos na tradução em português brasileiro, caríssimos, que é uma tradição inclusive de Portugal. Livros em Portugal também são caríssimos. Falando em língua portuguesa de Portugal, também vou aproveitar este ensejo, este meu momento, para falar de um livro que eu descobri que foi lançado aqui no Brasil pela editora Vozes. Não sei exatamente o ano que foi lançado, mas é algo recente, porque eu estou sempre procurando, pelo menos uma vez por ano, procuro material de Santo Antônio de Pádua. Então essa é a fofoca da semana. Então,
A editora Vozes lançou Os Sermões de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Mas pasme o valor, R$ 290. Claro que se você comprar pela editora Vozes, editora e livraria Vozes, você tem até frete grátis, dependendo da região que você tá. Por outro lado, não vai deixar de ser 200 e alguma coisa, né? Mas já é alguma coisa, assim, né? Imagina, quase 80, R$ 70 de desconto que eu vi. Porque é lançamento, então aproveita. Por outro lado, eu sugiro que quem esteja me ouvindo, preferencialmente seja presbítero, um amante de Santo Antônio, ame Santo Antônio, queira saber detalhes assim, doutor da igreja. Eu, infelizmente, essa pobre criatura feminina, decidi não comprar o livro. E olha que eu estava esperando, né, comprar o material de Santo Antônio, cheguei a rezar, pedir, realmente foi lançado, não posso dizer que, né, que não houve uma graça, né, pelo menos na graça editorial para os outros aconteceu. Agora, para mim, realmente eu ponderei, eu não vou adquirir este livro para mim. É muito dinheiro. E sem contar que os sermões são as homilias que o padre Santo Antônio de Pádua fez para as várias semanas, né, da liturgia. E como ele é um santo medieval, é lógico que ele está falando, primeiro, como um homem da Idade Média, europeu, padre com formação dominicana, que decidiu largar o hábito dominicano e ser frei capuchinho, da Ordem de São Francisco de Assis. E como ele estava falando para pessoas humildes, ele vai usar do que nós chamamos de uma, digamos, como direi agora, do imaginário medieval da época, que é baseado no chamado bestiário medieval, que ele detinha com bastante propriedade. Era muito comum para os presbíteros da época se utilizarem desse famoso bestiário medieval. E se você que é fã do Harry Potter, eu vou dizer para você que aqueles lances todos saídos da cabeça daquela autora, J.K. Rowling ou qualquer outro, como treinar o seu dragão, não chega nem aos pés do que é o bestiário medieval. Certo? Então, o que acontece? Minha sugestão. Você tem o dinheiro para gastar? Quer dar de presente para um padre mais tradicionalista, com aquela cara de padre Paulo Ricardo? Porque, na verdade, o livro está mais para o padre Paulo Ricardo, né? Ou para algum padre que é ligado nessas coisas de história, principalmente história medieval, ou lê santos medievais, doutores. Aí você pode dar de presente. Contudo, se você quer converter o teu padre, e você sabe que o seu padre, pároco local, ele é meio da teologia da libertação, tá com um pezinho aí nessa ideologia, não dê. Essa é a minha sugestão, não dê. Porque se você for dar, você vai ter que dar também alguma coisa relacionada ao bestiário medieval. Porque não vai ser fácil ler. Então, como eu não tenho condições de eu ir na livraria Vozes nesse momento e dar uma sapecada de olhar assim no livro, né, dar uma olhadinha, eu vou me abster do momento deste livro, né, porque eu tenho bastante coisa acumulada para ler. No momento também ando costurando um pouquinho, fazendo um tricôzinho, um crochêzinho e resolvendo uns assuntos aqui da casa. Então, é um investimento pesado e à medida que a gente vai com o tempo passando, né, a gente precisa também ponderar no que vai gastar. Mas é uma ótima leitura, recomendo muito se você é um estudioso medieval ou então dessa parte da história da igreja, se você quer conhecer mais relacionado a esses dois autores da Idade Média, logicamente em espaços diferentes e tempos também. Há uma diferença aí, acho que de 2 séculos entre São Beda e Santo Antônio de Pádua. Então, sinta-se à vontade, vale muito a pena procurar. Vale, inclusive, como fonte histórica. Aliás, encontrei muito material de dissertação, de mestrado, até doutorado, de alguns sermões de Santo Antônio. Né? Mas vamos supor que você está aqui, aluno, não tem assunto, mas sou ligado às coisas da igreja, sou da área de história, filosofia, língua, letras, né? Letras e tal. Então, por que não? Né? Dá para usar como fonte. Então, tanto São Beda, né?
São Beda, eu acho que na parte de letras não acredito, acho que mais na parte de história e filosofia. Mas Santo Antônio de Pádua é possível na área de letras também. Tem muita gente da área de letras que fez estudos que eu acabei descobrindo, né? De tanto que eu fui fuçar, acabei descobrindo uns PDF bem legal, né? Então, por que não? Ou você que é seminarista, tá sem ideia, assim, sempre a mesma coisa, né? Sempre nos mesmos assuntos. Por que não resgatar o Santo Antônio? Afinal de contas, eu amo Santo Antônio porque ele tem o epíteto de martelo dos hereges. Nunca engoli esse papo de santo casamenteiro. Por mais que ele tenha ajudado moças a casarem, lógico. Mas esse não é o carisma principal dele. Por outro lado, tem uma outra boa notícia aqui para mim, né? De que tem uma paróquia que vai fazer o bolo de Santo Antônio. Mas tá um pouco longe de mim. Mas isso me dá a esperança de que o famoso bolo de Santo Antônio aqui na cidade de Curitiba possa estar voltando de forma delivery. Ai, tomara que os Frei Capuchinho da Bom Jesus dos Perdões faça isso, né? Mas aí é aquela história, né, gente? Vai saber se vai vir com o santinho dentro, né? Só não pode fazer a promessa. Santo Antônio, agora que eu engoli você, ou você dá o que eu quero, senão você não sai da minha barriga, né? É, tem que cuidar, né? Porque ou você quebra os dentes e banguela e casa, ou você engole o Santo Antônio e sai comer, né? Ainda bem que o santinho da Bom Jesus dos Perdões é feito de silicone, né? Não é mais feito de chumbo. Credo, gente. Bom, chega de piada, né? Mas fica essas duas referências de santo, doutores da igreja, né? Só porque é da Idade Média, já falei, Idade Média, Idade das Trevas, isso é um epíteto vindo dos iluministas, intelectuais posteriores que realmente suplantaram toda a intelectualidade do período, né? Então, se antes era dominado pelos presbíteros, santos, religiosos, inclusive a formação das universitas, as universidades foi por meio do clero católico apostólico romano, né? Entre outras questões científicas, filosóficas também, musicais, toda a cultura tinha pelo menos poucos padres, né? Por exemplo, Vivaldi era padre. Era Vivaldi ou Elbar? Um dos dois era padre. Acho que era, não, desculpa, acho que é o Vivaldi, né? Um deles era padre. Como é que é? Aquele que descobriu os cromossomos, o Mendel, era padre. Então, toda essa questão científica, filosófica, tudo teve um nascimento durante a Idade Média. Então, a Idade Média tem a sua cor, a sua vivacidade, e não podemos chamar de Idade das Trevas. E isso é uma forma de denegrir o que veio antes para poder colocar outros intelectuais que nós bem sabemos quem são os iluministas, que redundou na Revolução Francesa. Pois é, viu? Como tudo tem memória e ainda quer acabar com a memória da gente, né? Então a gente, como bom católico, não podemos assim estar acéfalos, desmemoriados, com um Alzheimer histórico, né? Sempre temos que resgatar estes santos intelectuais que realmente contribuíram juntamente com o Espírito Santo para o conhecimento humano, né? Então, fim do pitaco. Agora nós vamos fazer a leitura da palavra desta segunda-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aliás, eu estou fazendo as gravações sempre à tarde do dia anterior. Não estou mais fazendo pela manhã do dia, porque infelizmente eu acordo. Primeiro já acordo de mau humor, porque como eu já expliquei, antes de dormir, eu leio todas as notícias do dia, isso que eu estou evitando um pouco. E mesmo assim eu fico de mau humor. Porque não adianta. Porque eu já acordo também vendo notícia. Aí é uma coisa horrível. Então eu estou fazendo todas as gravações para o fim da tarde ou durante a noite anterior e disparando pela manhã, para não ter que me preocupar e passar meu mau humor a todos, né? Lembrando também que, como eu falei, eu sou marqueteira de santo. Se eu topar com um santo com algum escrito ou com algum carisma muito mega interessante, eu vou estar relatando no correr dos dias e semanas. Provavelmente para a semana que vem, São Marcelino Champagnat. Eu estou ainda verificando se o dia dele é dia 5 de junho, mas eu sei que é em junho a data dele. Assim que eu verificar, vou estar falando um pouquinho dele também, para que você fique curioso. Ah, outra coisa. Ontem foi dia de Nossa Senhora Auxiliadora.
Apesar que foi domingo, lógico, a Ascensão do Senhor, então prevalece a data do domingo, certo? Mas quem é da Canção Nova ou família salesiana, as pessoas fizeram a honra à Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de São Dom Bosco, tá? Eu não fiz porque, assim, primeiro, eu não sou devota de São Dom Bosco. Graças a Deus o carisma da Canção Nova assim o é. Todos que são desse carisma e a família salesiana, porque Padre Jonas é salesiano. Então toda a família salesiana já fez as devidas honras. Como eu expliquei, se eu for fazer alguma referência a Nossa Senhora ou algum santo em específico, vai ser fora do comum. Você não vai ser comunicado de nenhum santo nesse canal que todo mundo fale. No máximo, eu vou fazer referência, como foi sexta-feira, de Santa Rita de Cássia, né? Mas é só também, né? Não passa disso. Que nem vai chegar dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu vou só dizer, hoje é dia de Santa Teresinha, ponto, acabou. Talvez indicar um livro diferente, alguma coisa. Mas eu não vou chover no molhado, eu não vou seguir modinha, com todo respeito, tá? Não é modinha, mas, como eu falei, acho que a gente precisa fazer memória de outros santos, mesmo estrangeiros, que não são tão conhecidos assim. Ou então é de um nicho muito particular, como é o caso de São Marcelino Champagnat, que, curiosamente ou não, possui um carisma muito similar a São Dom Bosco. E ele é restrito aos irmãos maristas e a quem frequentou o colégio marista. E eu vou dizer a importância dos maristas no Brasil, principalmente. Né? Já falei várias vezes, inclusive, da contribuição dos irmãos maristas. Apesar de São Marcelino Champagnat ser padre, mas isso eu vou falar em junho, apesar dele ser padre, ele não formou padres. Os irmãos maristas são consagrados, né, por isso que são irmãos. Não sei se eu posso dizer que é uma comunidade de vida, né, não sei qual que é o termo exatamente, eu acho que uma congregação religiosa realmente, mas eles não podem fazer os sacramentos, casamentos, batismos, né, porque são celibatários. Acredito que eles vivam uma vida muito similar aos professores universitários medievais. Todos são formados, especializados em alguma formação, né, científica ou acadêmica, e são professores, na sua grande maioria. A maioria são tratados como professores. Acho que todos são professores, né? E isso é um dos carismas dos maristas. Existem os padres maristas, mas aí não, o fundador não é bem o São Marcelino Champagnat, aí é outro padre, entende? Então são várias situações que eu quero trazer aqui e de repente pode ser uma forma de vocacional, né? Quem é rapaz, moça não tem irmã marista, né? Mas os irmãos existem. Então se você sente quer uma vocação diferente, também eu faço essa propaganda, né? Já falei dos salvistas, padres e freiras salvistas. Não são necessariamente da RCC, né? Mas existe um tom carismático, um avivamento do Espírito Santo no carisma dos salvistas. Então isso também é importante ressaltar. Nem tudo está tão fechado, tão assim, feijão com arroz dentro das congregações e né, partes religiosas, assim. Você quer ser padre, mas você tem um lado carismático, aí tem os salvistas. Ou você quer ser padre, mas aí, eu conheço a Canção Nova, também, comunidade de vida. E assim vai, né? Pronto, falei. Falei tudo. Muito bem. A primeira leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos 19, versículos de 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso, e aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos e sobre eles desceu o Santo Espírito. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens.
Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 67 com o refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam, fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais, como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os inimigos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O evangelho de hoje está em João 16, versículos 29 a 33. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogues. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou em que vós dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo terei tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Lembrando que o evangelho deste domingo foi, na ascensão do Senhor, Mateus 28, versículos 16 a 20. Na ascensão do Senhor, existe a promessa de que Jesus vai pedir ao Pai que envie o Santo Espírito para que ninguém fique só. Então, as leituras do Evangelho e das primeiras leituras vão falar essa referência. Primeiro, do batismo. Segundo, o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo. Todo batizado, de início, quando criança, recebe o batismo do Espírito Santo. E nós reconfirmamos no crisma. Às vezes acontece que durante o processo do crisma, retiros e todo esse processo, né, que nós passamos de catequese, acabamos recebendo um batismo de fogo efetivo do Espírito Santo. É interessante isso. Algumas pessoas acabam recebendo. Algumas acabam dispersando, mas acabam voltando, porque estão marcados mesmo com o batismo do Senhor. Mas todo batizado e também crismado já está batizado pelo fogo do Espírito Santo. Mas o segundo elemento, que tem a ver um pouco com o nosso emocional e psicológico na fé, psicologia da fé, ai que chique, né? É que não podemos nos sentir sozinhos em qualquer tribulação, qualquer problema, qualquer sentimento ruim, qualquer tentação grande. Nós estamos com o Espírito Santo, ele já está em nós. Mas é preciso fazer a comunhão entranhada, né, que eu já falei. Talvez você não concorde com o que eu esteja falando, mas isso é um processo que você precisa dar nome, às vezes, particularmente falando. Precisa fazer essa experiência. Não precisa ficar buscando um batismo, um segundo batismo, um terceiro batismo de fogo, mas é natural entendermos que, no caso, por exemplo, de Nossa Senhora, ela recebeu o Espírito Santo, foi fecundada pelo Senhor Jesus. Mas durante a solenidade de Pentecostes, que é uma data judaica, em que eles estavam rezando, estavam com medo, todos lá na casa da família Marcos, e no cenáculo, em oração, e que vem o sopro, né, do Espírito Santo, um vento forte, e as línguas de fogo se repartiram e caíram sobre todos, inclusive sobre Nossa Senhora, podemos perceber que, se for da vontade de Deus, e se estivermos receptivos, o fogo do Espírito Santo vai vir e inflamar-nos. Alguns chamam de batismo do Espírito Santo. Então, em algum momento é possível que novamente a gente possa estar experienciando isso, e seja de forma definitiva, porque a partir dali nós vemos a transformação de Pedro, né? Nós vemos que Pedro, além de negar Jesus 3 vezes, depois quis voltar a ser pescador, porque estava entediado, estava triste, ele estava tudo, não tinha nem nome para dar pelo que ele sentia, o que ele pensava. Jesus teve que até fazer um encontro pessoal novamente, e antes de fazer efetivamente a ascensão do Senhor, né? Jesus avisou, fiquem em Jerusalém, que vou enviar o Espírito Paráclito. E quando ele recebe o Paráclito,
São Pedro realmente muda até o comportamento, se torna uma pessoa mais corajosa. Queria fazer um outro detalhe. Eu sei que o tempo já correu, mas quero fazer uma outra reflexão, se você está me acompanhando até aqui. Por que que nós... É uma pergunta, inclusive, dos fundadores da Renovação Carismática Católica, né? Por que que nós não temos um avivamento do Espírito Santo como na época dos apóstolos? Quem conhece a história da RCC sabe que isso foi na década de 70, com um grupo de estudantes norte-americanos, católicos, que resolveram fazer uma experiência com o Espírito Santo. Não foram entendidos, não foram compreendidos, mas realmente há um ponto aí importante que eu andei verificando, inclusive. Aí eu vou indicar novamente o canal do pregador Anderson Reis, em que ele está fazendo um estudo de um livro de uma sociedade secreta que eu não vou citar o nome. Como diz, não podemos citar este nome, né? Nem vale a pena. Mas, por conta... por que que eu sou... Por que que eu sou assim tão contra os iluministas e contra a Revolução Francesa hoje, no ano de 2020? Porque agora as coisas fazem sentido pela minha cabeça. Pode me chamar de mente doentia. Primeiro, mente doentia são essas pessoas que se vendem para um bando de pessoas que acham que são superiores a Jesus Cristo. Eles são de forças anticrísticas mesmo, de anticristo mesmo. Anti-Nossa Senhora, anti-Santíssima Trindade. E, infelizmente, estão infiltradas na Igreja Católica. Ponto final. Estão infiltradas em tudo que é lugar. Desde o século XVIII a coisa está assim. Tá? Na nossa política brasileira nunca foi diferente. Inclusive fizeram com que Dom Pedro I, que é quem fez a independência, né, filho de Dom João VI, que fez a independência aqui no Brasil, se aliasse a essas sociedades. Ou a esta sociedade. Então, dentro da política brasileira vai estar um monte de gente ligado a essas sociedades para ter seus favores seculares, mundanos, etc. O que você pensar. Certo? Então, o que que acontece? Qual que é essa relação dos inimigos da igreja, os inimigos de Jesus Cristo, efetivamente inimigos mesmo, tá? Declarados, que estão aí infiltrados com uma infiltração horrorosa, tem a ver com a falta de santos hoje em dia. Mas santos mesmo, santos como Santo Antônio de Pádua, Santa Joana d'Arc, todos os santos, todos esses. Por que que até a década de 80, até um ou outro, né, até o... Querem transformar um menino lá, o médico surfista que ia ser padre, Guido, né? Tomara que vire santo. Tomara que vire santo. O São Guido, lá do Rio de Janeiro. Por que que não existem esse tipo de pessoas? Irmã Dulce também. Porque existe muita mídia. Nós estamos muito envolvidos com as multiplataformas, né? Nós estamos fazendo comunhão com a telinha do Android, iPhone, etc e tal, tablet. Porque se a gente fosse parar na caverna com muitos santos que nós conhecemos, realmente seríamos santos. Seria do tipo profeta Elias. São João Batista comendo gafanhoto, comendo mel. E mesmo assim correndo o risco de ser martirizado, decapitado, né? Porque, vamos falar a verdade, porque para ter o destino do profeta Elias é meio complexo, né? Só o profeta Elias e Moisés, né? E depois Nossa Senhora, né? Foi com o corpo inteiro. Dá pra contar nos dedos os santos homens e Nossa Senhora que o corpo foi arrebatado completinho, tudo. Alma, espírito e corpo. Então fica esse ponto de reflexão. É muito bonito nós falarmos de Santa Teresinha, de todos esses santos maravilhosos, mas eu fico sempre com aquela reflexão do Padre Paulo Ricardo, numa homilia lá do canal Apostolado Petrino, outro que também indico super indicação, que tem as homilias do Padre Paulo Ricardo. Homilias mesmo, não é do site dele, porque ele faz a homilia do site, né? Padre Paulo Ricardo. Mas são homilias da missa mesmo. E numa dessas homilias o Padre Paulo Ricardo diz: nós não estamos preparados para ser mártires. Somos muito fracotes. E ele falou nós, né? Inclui ele também. E somos tentados todo dia, toda hora, cada minuto que a gente liga uma TV, liga um celular. E não adianta, eu sou viciado em notícia. Por mais que eu filtre, estamos lá vendo coisa feia, né?
de um planeta, as notícias, não sabe se é fake news, isso que eu tô tentando digerir um pouco. E ao mesmo tempo você que está me ouvindo agora, né? Às vezes eu passo meu mau humor, não digo que as mensagens que as notícias que eu falo sejam fake news, mas são notícias que chega uma hora, eu já nem, mesmo vindo de fontes confiáveis, eu já nem sei se aquilo virou uma espécie de fake news, porque qual que foi a notícia que me deixou desestabilizado um tempo, um pouco de tempo? Dizer que o coronavírus não se fixa muito tempo nas superfícies. Ou seja, quis dizer que não adianta ficar passando, limpando as superfícies. A questão está no ar, né? Que o vírus está correndo no ar. Ué, mas até poucas semanas atrás falava que tinha que lavar todas as superfícies. E agora? Que loucura agora. Gente, é para deixar a gente doente mesmo da cabeça. Uma hora fala que a gente tem que lavar a mão, lógico que a gente não pode ficar espirrando, tossindo loucamente, né? Isso realmente eu concordo. Mas agora vem dizer que não, o vírus não fica tanto tempo nas superfícies. Meio que deu a entender a gente, não precisa limpar as superfícies, deixa assim, porque o negócio está no ar. E se for falar com algum médico imunologista, o que ele vai dizer? Que o jeito é pegar esse vírus de uma vez para ver se cria resistência. Mas aí é uma loteria da Mega Sena, né, gente? Vai saber se eu vou morrer ou você vai morrer. Complicado, né? Bem complicado. Então, gente, então o que eu estou querendo trazer à tona nesse momento, deixar todo mundo de cabelo em pé? Não é só a questão do coronavírus, lógico. Com relação a isso, é só entregar o espírito a Deus mesmo, fazer comunhão espiritual, pedir clemência, pedir perdão. Lógico que a gente está pecando toda hora, todo dia. Mas vinha esse questionamento, já que estamos chegando no domingo de Pentecostes, e o Espírito Santo é que nos santifica. Se você nunca fez um contato com o Espírito Santo, comece agora, mas tenha consciência de fazer essa comunhão, clamar pelo Espírito Santo todo dia, toda hora, toda noite, cada momento, não esquecer dele, assim como o Santo Anjo da Guarda, fazer a oração do Santo Anjo como as criancinhas, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, me rege, guarda, governa, ilumina, amém. Faz agora, já, toda hora, né? Sendo que o Santo Anjo te fornece indulgência parcial, né? Mas a questão, assim, fique com essa dúvida. Por que nós não estamos formando os santos a nível de Santo Antônio de Pádua, a nível de outros santos? Tem vários santos, gente. Mas estamos vivendo uma aridez mesmo de formação de santos. Tá ficando tudo no passado. Eles querem que a gente vire um bando de pecador ruim mesmo. E é isso que é um dos temores de Nossa Senhora de Fátima. E é por isso que eu vou retomar as meditações. Vou tentar, né? Eu vou tentar até outubro. Vou tentar. Vou tentar retomar o livro azul do Padre Gobi sempre 9 dias antes do dia 13 de cada mês até outubro, que é a última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Lembrando, Nossa Senhora de Fátima tem lá o terceiro mistério de Fátima, lógico, que até agora é um mistério, mas deve ser uma coisa pavorosa. Mas, lembrando, o que dói muito no Sagrado Coração de Jesus são as almas que vão direto pro inferno. E piorou aquelas que estão no purgatório, né? A gente não pode se conformar de ficar no purgatório. Tá bom? Então, vou deixar esta batata quente na sua cabeça. Gente, eu tenho visto também, eu acompanho os outros canais, sem me inscrever, canais seculares, assim. E eu tô vendo um povo ficando doente, mas não de coronavírus. Tá tendo ataque de pânico, taquicardia, parece que é ataque cardíaco, mas na realidade é crise de ansiedade, né? A tal da TAG, transtorno de ansiedade generalizada, gente que não tá dormindo direito. E são pessoas aparentemente que não precisam entrar nisso, né? Mas a cabeça começou a acelerar demais. Gente, aí eu vou ter que falar uma coisa de umas colegas aí do tempo do esoterismo, mas elas em parte têm razão. Corta a cabeça e joga fora. Não pensa. Melhor não pensar. Se você que é católico que está me ouvindo, lógico, não é para cortar a cabeça de se matar, mas está começando a pensar coisa estranha, dobra o joelho e reza. Faz que nem evangélico. Os bons evangélicos, né? Tem quem faça isso. Reza e clama, tá? Reza,
Fica firme, fala, olha, eu estou entregando essa ansiedade pro Senhor Jesus. O Senhor Jesus também ficou ansioso, tá? Eu sei que não é fácil, que nem tem dia que o meu mau humor tá estourado de mau humor. E aí eu fico com muita raiva. Aí eu não posso nem deixar a pessoa pisar nos meus calos, que eu já pareço uma samurai com 3 espadas cortando cabeças para tudo que é lado. É assim. Então, lógico, né? Para não chegar nesse nível, tem que, né, aguentar firme, né? Mas às vezes eu sei que é difícil. Mas aguenta firme, meu irmão, minha irmã, tá bom? Confia em Jesus, confia as dores para Nossa Senhora, confia em São José, confia no seu anjo de proteção, no seu santo protetor, no seu santo que você ama bastante, mesmo sendo a Santa Teresa d'Ávila, São Beda, São Marcelino de Champagnat, confia, porque eles confiaram. Quando chegar perto do... Então, que nem falei, quando eu descobri a data certinha de São Marcelino de Champagnat, eu vou falar um pouquinho da devoção que ele tinha pela Nossa Senhora aqui na Terra, porque ele é devoto a Nossa Senhora lá no céu, ele está vivo, né? Mas é uma Nossa Senhora que não é muito comum de você ver. Talvez no máximo você tenha visto uma estampa em foto, mas não a imagem. Mas isso eu vou falar depois. Eu tenho que deixar assunto também, né? Para junho, tá bom? Fiquem em paz, na paz de Cristo. Eu sei que o áudio ficou super longo, mas é, estamos todos juntos, né, nesse momento assim de isolamento, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima semana. Essa segunda-feira, 7ª semana do tempo pascal. Na semana que vem já vamos entrar no período do tempo comum. Lembrando, tem domingo de Pentecostes agora, dia 31, dia de Nossa Senhora da Visitação, mas dia 7 de junho é dia da Santíssima Trindade, cai no domingo. Então, vai ter uma mega solenidade lá na Canção Nova, dedicada ao Pai das Misericórdias, tá bom? Lógico, né? Teve a Ascensão do Senhor agora nesse domingo, dia 24. Dia 31, domingo de Pentecostes, Espírito Santo. Lógico que dia 7 é dedicado ao Pai Eterno, né? Tá bom? Então, nós vamos também nos preparar um pouquinho, nem que sejam poucos dias, para fazer uma meditação da Santíssima Trindade e do Pai, o amor do Pai amoroso. Um abraço a todos.